Oi, turminha, tudo bem com vocês? A Pro está morrendo de saudade dos nossos momentos em sala de aula, mas vamos continuar por aqui até passar toda essa fase. A aula de hoje é sobre ciências, lá na página 90, que fala um pouquinho sobre deficiência auditiva. Aqui nesses 3 parágrafos, ele conta um pouquinho sobre a deficiência auditiva, tá? Então aqui, no primeiro parágrafo, ele fala um pouquinho o que é a deficiência auditiva, a perda parcial, né? Que é só quando a pessoa deixa de escutar um pouquinho, mas ela ainda escuta. E a perda total, quando a pessoa não ouve nada, quando ela precisa usar o aparelho de audição para fazer com que ela escute as coisas que estão ao seu redor, tá? Quando a pessoa tem essa perda total, ela é considerada, né? Ela é chamada de surdez. Ela não escuta nada, tá? Aqui no nosso segundo parágrafo, ele fala das pessoas que já nasceram com essa dificuldade auditiva e das pessoas que foram ficando surdas ao longo da vida, né? Conforme a idade, conforme doenças que podem vir e trazer a surdez, como o câncer. Às vezes um acidente que a pessoa sofre e ela perde a audição. Às vezes um tombo de bater a cabeça pode fazer com que a pessoa perca a audição. Então tem que tomar alguns cuidados aí. Aqui no nosso terceiro parágrafo, ele fala sobre os cuidados que devemos ter para evitar de perder a nossa audição. Porque se a gente nasce ouvindo, com as medidas que a gente não faz durante a nossa vida, a gente pode perder um pouquinho da nossa audição. Aqui embaixo, no Agora é com Você, ele mostra as profissões, né? As profissões que mais podem causar a perda auditiva. A primeira delas é pessoas que trabalham em tripulação de voo, né? As aeromoças, os pilotos, né? Pessoas que estão lá no alto, né? Trabalhando. A segunda delas são os músicos, são os profissionais de áudio que trabalham muito com um volume muito alto. A terceiro lugar são os profissionais de trânsito. O quarto, os motoristas de ambulância, né? Que eles andam com aquele volume da sirene muito alto para pedir para as pessoas saírem da frente para que eles possam passar com os doentes. Quinto lugar, engenheiros e operários. Sexto lugar, os dentistas. Sétimo, os enfermeiros. 8, os trabalhadores de construção, aqueles que trabalham em prédios, construindo aquelas construções civis, né, de empresas grandes. O mineiro, aquele que trabalha lá embaixo, na mineração. E o motorista de caminhão. Essas profissões aqui, elas podem causar um pouco da perda auditiva, tá? Virando a página, lá na página 91, nós temos duas perguntinhas relacionadas à deficiência auditiva. A primeira pergunta, ela está pedindo para vocês citarem uma característica comum de todas essas profissões. O que essas pessoas, né? O que essas pessoas trabalham, o que elas fazem que pode vir a causar a deficiência auditiva, né? O que elas têm em comum? O que elas trabalham com o que para causar a deficiência auditiva? E aqui na letra B, está pedindo para marcar os equipamentos que protegem contra as perdas auditivas. Então, vocês vão olhar aqui esses equipamentos. Quais deles nos protegem contra a nossa perda auditiva, tá? Muitos podem se perguntar, e o protetor auricular, né, não protege?
ele protege um pouco, tá? Mas não é 100%. Então, daqui, se a gente for ver esses instrumentos aqui, quais deles pode vir a proteger a nossa audição? Uma dica que eu dou para vocês são as crianças e os adolescentes que ficam com o celular ligado, né? Muito alto, com aquele fone de ouvido muito alto. Isso é muito arriscado para a audição no futuro, tá? Porque o barulho faz com que vocês vão perdendo a audição. Os idosos também, quando eles chegam a uma certa fase da vida deles, eles vão perdendo a audição, eles já não escutam mais perfeitamente igual eles escutavam quando eram mais novos. Esses 3 parágrafos aqui, ó, que a Pro explicou para vocês, vocês podem grifar, porque eles são muito importantes, tá? Qualquer dúvida, na próxima aula estamos aí. Beijos com saudades!